Bom dia, pessoal. Primeiro ano D, sou o professor Carlos Henrique e eu estou vindo aqui agora para a gente comentar um pouco sobre alguns assuntos. A gente vai falar sobre substância pura especificamente, e vamos falar um pouco sobre propriedades gerais da matéria. Então, no caso, a substância pura, ela é toda substância que é formada apenas por um tipo de molécula, que possui uma composição química invariável e homogênea, e que tenha propriedades físicas e químicas constantes. Então, na verdade, a substância pura ela pode existir em mais de uma fase. Lembrando que fase indica o quê? Toda porção homogênea, toda aquela porção que você enxerga apenas em cada cor diferente em uma mistura que você tem é uma fase. Se você tem, por exemplo, água com óleo, é uma mistura de duas fases, porque eu consigo visualizar olho nu a água e o óleo. Agora, se eu tenho água com açúcar, o açúcar se dissolvendo na água, eu visualizo apenas uma única fase. Bom, resumindo, pessoal, substância pura é todo material que possui essas características aqui, como unidades estruturais, no caso moléculas, conjuntos iônicos, quimicamente iguais entre si, composição fixa do que decorrem propriedades fixas, como a densidade, ponto de fusão e de ebulição, entre outros. A temperatura se mantém inalterada do início até o fim de todas as suas mudanças de estado físico, como fusão, ebulição, solidificação, entre outros. E aqui para baixo eu tenho um gráfico de aquecimento da água pura, que está sendo representado abaixo. Nesse gráfico aqui, eu tenho o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água. O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão da água, que é tabelado a 0 graus Celsius, é a temperatura na qual a água sólida começa a se transformar em água líquida. É uma temperatura de transição. E o ponto de fusão? Seria a temperatura na qual, no caso, a água líquida começa a se transformar em vapor. Então, é características de ter um ponto de fusão e um de ebulição, substâncias puras. Nós temos também as substâncias puras, elas podem ser subdivididas em substâncias puras simples e substâncias puras compostas. A substância pura simples é aquela que é formada por apenas um único tipo de elemento, um único tipo de átomo. Por exemplo, a molécula de hidrogênio, ou gás hidrogênios, ele é formado por dois átomos iguais de hidrogênio. O oxigênio é a mesma coisa, o nitrogênio é a mesma coisa. Já a substância pura composta é aquela em que você tem mais de um tipo de elemento, mais de um tipo de átomo. Por exemplo, o dióxido de carbono, que é o CO2. Você tem um carbono e dois oxigênios. Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Você tem um sódio e um cloro. E a molécula de água mesmo é uma substância pura composta porque ela é formada por dois hidrogênios e um oxigênio. Bom, a substância pura ela pode se apresentar em forma de sistema homogêneo ou heterogêneo. Ele vai ser um sistema homogêneo, como eu tinha dito agora há pouco, quando ele tem apenas uma única fase, quando você só vê a olho nu apenas uma única coloração. E heterogêneo quando você vê duas ou mais fases. Por exemplo, a substância pura água no estado líquido e também no estado sólido. Você enxerga ambas, mas eles representam a mesma coisa, que é a água. Aí falando um pouquinho com vocês sobre as propriedades da matéria. As propriedades da matéria são aquelas que auxiliam na identificação de uma substância e elas podem ser físicas, funcionais, químicas, organolépticas, entre outras. Voltando àquele conceito básico de matéria, que diz o quê? Que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A gente sabe que cada matéria pode apresentar uma ou mais características que são diferentes de outra matéria, como também pode apresentar características que são semelhantes.
Quando nós misturamos, por exemplo, óleo na água, ambos no estado líquido, a gente percebe que um não se dissolve no outro. Um é mais denso, fica para baixo, o outro é menos denso, fica para cima. Então, dentre as propriedades que nós podemos falar, é a propriedade chamada de solubilidade. O que é isso? Solubilidade é a capacidade de uma substância reagir com a outra. E densidade tem a ver com o modo como ele se posiciona dentro dessa mistura, no caso. Falando de uma forma bem grosseira, uma substância muito densa seria uma substância muito pesada, entre aspas. Bom, de um modo geral, as propriedades da matéria, a gente divide aqui em dois grupos inicialmente, que são as gerais, propriedades da matéria geral e propriedades da matéria específica. As propriedades da gerais da matéria são as características que toda matéria apresenta, independente do seu estado físico, se é sólido, líquido ou gasoso. Uma delas é a inércia, que está relacionado com a tendência de um corpo em manter o seu estado de movimento ou repouso. A massa, que é uma grandeza que indica a medida da inércia ou resistência de um corpo em ter seu movimento acelerado. E também podemos associar a massa com uma quantidade de partículas existente em uma matéria. Temos o volume, que é o espaço ocupado pela matéria, independente do seu estado físico. Impenetrabilidade. Duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Para enchermos uma garrafa com água, por exemplo, o ar vai ter que sair dela. A compressibilidade, que é a característica que a matéria apresenta de diminuir o espaço que estava ocupando quando submetida a uma força externa. Isso ocorre, por exemplo, quando você tem uma seringa com líquido, você pode comprimir ele, diminuir o espaço, empurrando o seu gás no interior do embolo. A propriedade conhecida como elasticidade, que é a capacidade de uma matéria sofrer deformação e logo em seguida voltar ao seu estado normal, como, por exemplo, um elástico. A divisibilidade, que é a capacidade que a matéria possui de ser dividida inúmeras vezes sem deixar de ser o que ela é, ou seja, não há modificação de sua composição química, entre outros. E agora, falando um pouquinho sobre as propriedades específicas da matéria. Como o próprio nome diz, é algo específico de substância para substância. São características próprias da matéria. Ou seja, uma matéria apresenta não quer dizer que a outra também apresenta e vice-versa. Entre elas temos o quê? As propriedades organolépticas, que tem a ver com os nossos sentidos, nossos 5 sentidos, como, por exemplo, o paladar. Quando ingerimos cloreto de sódio, a gente sente um sabor salgado. A audição, o som produzido para o bife sendo frito em uma panela, por exemplo. O tato, quando passamos uma toalha no rosto e sentimos que ela é áspera. A visão, relacionada, por exemplo, quando a luz percebida a partir da explosão de fogos de artifício. E o olfato, por exemplo, o aroma liberado quando descascamos uma mexerica. Propriedades funcionais. Já são características que algumas substâncias apresentam de desempenhar o mesmo papel, ou seja, a mesma função, ou produzir uma mesma sensação. É o que ocorre, por exemplo, nos ácidos, bases, sais e óxidos. Por exemplo, todos os ácidos, eles têm um sabor azedo. Todas as frutas cítricas têm sabor azedo. Limão, mexerica, laranja, entre outros. Base, toda substância básica possui uma sensação de adstringência, uma sensação de secura ou aperto na boca quando ingerido. E os sais, como o próprio nome diz, possuem um sabor salgado. E propriedades químicas, que são características que uma matéria apresenta de se transformar em outra em um processo denominado fenômeno químico. Lembrando que fenômeno é qualquer transformação que ocorra na natureza. E o fenômeno químico é aquele fenômeno que você pode representar através de uma reação química. A solubilidade
é uma outra propriedade, que é a característica de uma substância reagir com a outra. E as substâncias, na verdade, muitas vezes têm valores tabelados de solubilidade. Por exemplo, a quantidade em massa de sacarose que se dissolve em 100 ml de água depende da temperatura. A 0 graus Celsius, por exemplo, você dissolve 180 gramas de sacarose, açúcar, em 100 ml de água. Você aumentou a temperatura, aumenta essa capacidade de dissolução, essa capacidade de reagir com a água. A densidade, relação entre a massa sobre o volume, calculado pela fórmula, massa sobre o volume. Ponto de fusão, que é a temperatura na qual uma substância deixa de ser sólida e passa para o estado líquido. Ponto de ebulição, a substância deixa de ser líquida e começa a ir para o estado gasoso. E a tenacidade, que é a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto com outra matéria. Por exemplo, quando você joga uma pedra no vidro e o vidro se quebra, significa que a pedra é mais tenaz que o vidro, ou seja, é mais dura que o vidro. Dureza tem a ver com a capacidade que uma matéria apresenta de riscar outra. Por exemplo, quando uma pedra arranha um vidro de uma janela, significa que a pedra é mais dura que o vidro. E aqui nós temos um mapa mental, explorando boa parte do que a gente falou, transformações da matéria, como, por exemplo, transformação da matéria de sólido para líquido é chamado de fusão, de líquido para sólido é chamado de solidificação, de líquido para gasoso é chamado de vaporização, e de gasoso para líquido, condensação. E agora o estado de gasoso, sem passar pelo líquido e passando pelo sólido, e vice-versa, sólido passando para o gasoso, é chamado de sublimação ou ressublimação. Os dois termos são corretos. E a diferenciação aqui das substâncias sólida, líquido e gasoso com relação às suas moléculas. O estado sólido, as moléculas possuem um grau de aproximação, na verdade, tão próximos entre si, que formam o que a gente chama de um retículo cristalino. Então, você, no estado sólido, está no grau máximo de aproximação entre as moléculas. No estado líquido, essa aproximação não é tão forte quanto a do sólido, mas existe uma interação entre elas, só que menor que a do sólido. E no estado gasoso, não existe nenhuma interação entre as moléculas uma com a outra. Cada uma atua independentemente da outra. Matéria, nós falamos de fenômeno. Entre os fenômenos, falamos fenômenos físicos, aonde no fenômeno físico você tem apenas mudança de estado. O que a matéria é em um estado para o outro continua sendo a mesma. Por exemplo, a água sólida passando para a água líquida, ela continua sendo água. E o fenômeno químico, que ocorre através de uma transformação. O que você tinha inicialmente é totalmente diferente do que você tem no final. Por exemplo, a transformação do leite em queijo. E ainda das propriedades organolépticas que a gente falou, visão, audição, paladar, tato e olfato, físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, tenacidade e dureza, e propriedades gerais da matéria, como a impenetrabilidade, divisibilidade, elasticidade, inércia, massa, volume e compressibilidade. Agora vamos falar um pouco sobre as propriedades intensivas e extensivas. Bom, as propriedades intensivas e extensivas são aquelas que são analisadas de acordo com a dependência da variação da massa da amostra que você está estudando. Então, as propriedades intensivas e extensivas vai depender do quê? Primeiro, vai depender da massa da amostra. As propriedades intensivas são aquelas que não dependem da massa da amostra. Como assim? Por exemplo, o ponto de fusão e ebulição, ela é independente da quantidade de material. Ela vai ser sempre o mesmo valor que é tabelado de uma substância para outra. Então, é uma propriedade intensiva.
Agora, propriedades extensivas, por outro lado, são o quê? Aquelas que dependem da massa da amostra. Por exemplo, o volume, a densidade, entre outros. Então, com isso, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar uma visão geral sobre o que a gente quer passar hoje para vocês. Um abraço a todos e até a próxima aula.